Olá, meu nome é Pedro Henrique, sou aluno do curso de Zootecnia na Universidade Estadual de Londrina e orientado pela professora doutora Sandra Galbeiro. Hoje vou apresentar o trabalho intitulado Produção de massa de forragem de genótipos de aveia forrageira. Fazendo uma breve introdução, o genótipo IPR Esmeralda é uma cultivar que se adequou muito bem às características endafoclimáticas da região de Londrina e associada com as bactérias promotoras de crescimento de planta, que é uma tecnologia sustentável, cuja tem uma ótima relação com a planta e com o solo, com a fixação de nitrogênio e o desenvolvimento da planta, proporcionou esta pesquisa. Como objetivo principal, a gente objetivou-se avaliar as características de produção do genótipo de aveia IPR Esmeralda, inoculado com 4 tipos de bactérias promotoras de crescimento de plantas, submetido a 3 doses de nitrogênio. Os objetivos específicos foram determinar a produção de matéria verde total, determinar a produção de folhas e de colmos, mensurar o intervalo entre cortes em dias e estimar a densidade populacional de perfilhos de planta. Nossa metodologia fez parte todo o processo do experimento, desde o plantio até a colheita. Nossa primeira tabela é a análise de solo da área experimental, cujo solo da região é classificado como autossolo vermelho eutroférico, e o clima é CFA segundo a classificação de Köppen. O delineamento utilizado foi de blocos completos casualizados com 4 repetições em esquema fatorial 3x5, sendo 3 doses de nitrogênio, 0,3750 kg hectare, e 5 tratamentos de bactérias promotoras de crescimento de plantas. As 3 doses e as 5 bactérias. Azospirium brasiliense, ABV5, Azospirium brasiliense, ABV6, Pseudomonas florensis total e Rhizobium sp, finalizando com o não inoculado. Foram utilizadas 60 parcelas de 1 metro por 4 metros com espaçamento de 0,20. Foi realizada uma semeadura de 350 sementes aptas por metro quadrado. Entrando em nossos resultados, a segunda tabela aqui apresenta a densidade populacional de perfilhos em média. Pode-se constatar que não houve uma grande variação nos resultados frente aos tratamentos propostos. Em nossa terceira tabela está apresentada a produção média de massa verde total em relação às estirpes de bactérias e as doses de nitrogênio. Pode-se constatar também que a produção de massa verde total não apresentou diferença significativa para as bactérias promotoras de crescimento de planta e a adubação nitrogenada. Em nossa quarta tabela estão apresentados a relação de folha e de colmo. A relação entre a massa verde de folha e de colmo apresentam valores que apontam uma maior produção de folhas em relação a colmo. Isso acaba sendo positivo para a produção. A quinta tabela aqui expressa é a tabela que apresenta os resultados dos intervalos de corte em relação às estirpes de bactérias promotoras de crescimento de planta e as doses de nitrogênio. Pode-se observar que essa variável sofreu efeito para a Azospirium brasiliense ABV6, indicando que aparentemente retardou o crescimento da aveia. Os tratamentos com Pseudomonas florensis total e Rhizobium sp atrasam associados com alta dose de nitrogênio e atrasam em menor escala o crescimento da planta. Os tratamentos apresentaram resultados interessantes que podem servir como um direcionamento para novos estudos. Assim, a gente pode concluir que muitos fatores podem ter interferido na simbiose efetiva entre as estirpes estudadas e a aveia, como o método de inoculação, a microbiota presente no solo e o estado nutricional da planta. Dessa forma, mais experimentos devem ser conduzidos, haja vista a eficácia de inoculantes de bactérias promotoras de crescimento de planta em diversas plantas, inclusive forrageiras. Aqui eu gostaria de encerrar e deixar meu agradecimento ao governo do estado do Paraná e ao CNPq por financiar a minha pesquisa e meu projeto